da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu já podia sair daqui que eu estou com a minha bênção já nas mãos. Amém. O Espírito Santo me visitou de forma poderosa já na oração. Deus tem tocado no meu coração desde que eu vi o anúncio da vigília. Eu falei, pô, é feriado, não vou trabalhar, eu vou poder estar lá. O Espírito Santo colocou no meu coração e falou assim: essa não vai ser mais uma noite na tua vida. Oh Deus! Aleluia! Eu tenho coisas grandes para fazer naquele lugar. Oh Deus! Eu vim crendo e já recebi a vitória em nome de Jesus. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia em João 14, versículo 12. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardares os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ainda em continuação, gostaria de ler em Lucas, capítulo 12, versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem se semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E eu quero deixar essa pergunta para a igreja: quanto vós valeis mais do que as aves? Eu estive meditando nessas palavras, meus irmãos, nesses versículos, e o Espírito Santo me remeteu a pensar naquilo que tantas vezes nós nos preocupamos no nosso dia a dia. Quantas vezes você deixa de vir à igreja por se preocupar com o que vai ser amanhã, com o seu trabalho, com o seu futuro, com a faculdade, com a escola. Eu não sei qual é o momento que você tem passado na sua vida, mas tantas vezes você deixa de cultuar a Deus, de servir ao Senhor mais um pouquinho, porque você tem um trabalho da faculdade para fazer, talvez porque você está cansado e amanhã tem que trabalhar de novo, vai começar de novo, a semana começa e tudo é uma coisa atrás da outra. Nossa vida tem se tornado cada dia mais corrida, o nosso tempo parece que tem diminuído. Às vezes a gente olha que um mês passa como se fosse uma semana. A gente olha, já é dia 1º de novembro, daqui a pouco 1º de dezembro, a vida tem passado. E o que nós temos semeado? Será que nós temos semeado aquilo que Cristo já nos preparou? Nós temos nos preocupado com o nosso sustento, e Deus nos deixou a certeza de que Ele nos daria tudo isso. Mais uma vez eu quero ler com a igreja o final do versículo que diz: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quantos mais valem do que as aves? Você pode glorificar o Senhor por causa disso? Você pode glorificar o Senhor porque Ele tem te dado sustento, porque Ele não tem deixado nada na sua vida. Meu amado irmão, eu quero te convidar a deixar as preocupações do mundo, a deixar às vezes, eu falo para os jovens às vezes que estão próximos de mim, eu falo: meu, larga um pouquinho esse estudo. Será que 15 minutos que você deixar para dobrar o seu joelho e orar, o Espírito Santo não vai te abençoar amanhã? Às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, nos esquecemos que o Senhor nos sustenta pelo poder do Espírito Santo. Eu vejo, meus amados irmãos, que Deus Ele não deixa a nossa vida desamparada por causa disso, mas eu vejo que o Senhor recolhe a mão. Ele deixa de nos abençoar. Aquilo que Deus poderia transformar na sua vida, poderia multiplicar o seu conhecimento, a sua sabedoria, Ele deixa de te abençoar porque você tem deixado de se entregar para Ele. Não que o Espírito Santo nos desampara, porque Ele nos deu as promessas de que Ele estaria conosco todos os dias.
Mas o Senhor, eu vejo a mão do Senhor recolhida, porque nós temos virado as costas para Deus e temos nos preocupado mais com o nosso cotidiano. Meu amado irmão, essa vida é passageira, tudo aqui fica. A única coisa que irá conosco são as obras que Deus tem colocado em nossa vida. Faça-o com o coração diante de Deus, prostrado aos pés do Senhor. Jesus, eu vou mais um dia, eu estou cansado, eu poderia estar na minha casa, mas aqui estou na tua presença para te adorar em espírito e verdade. Faça um propósito para o Senhor, meu amado irmão, e eu te garanto que você verá as bênçãos do Senhor se multiplicando na tua vida. Eu tenho certeza que aquela prova que parecia tão difícil lá na faculdade, aquele concurso que para você era tão impossível, se você abrir mão de 2 horas de estudo para estar diante da presença do Senhor, mas o Senhor vai se fazer você lembrar de todas as coisas que você esqueceu. Talvez aquela fórmula que você não lembra mais, que há tanto tempo você não vê. Ou talvez aquela regra que você não lembra mais. O Espírito Santo tem poder para te fazer lembrar. Sim, nós precisamos fazer a nossa parte, mas dediquemos mais tempo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e não nos desamparará. Mais uma vez, deixe para a meditação da igreja. E Deus os alimenta, quanto mais vale vós do que as aves. Que nós possamos lembrar sempre que o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. O nosso Deus é o mesmo de Abraão, de Jacó, de Isaac, que os guardou, que os dirigiu em todas as coisas. Imagina se Noé tivesse parado um pouco de seguir a ordem do Senhor para estudar um pouquinho. Se ele fosse fazer engenharia antes de construir o grande barco, será que a nação teria sido salva? Será que nós estaríamos aqui? Mas o Senhor tem te chamado, meu irmão. Abra mão um pouco do seu tempo para dedicar o tempo ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele irá recompensar. Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.